Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Álgebra Linear. O tema do vídeo de hoje é diagonalização de matrizes. Vamos começar entendendo esse conceito com um exemplozinho simples. Imagine que eu tenho o seguinte operador linear, t, que vai de R3 em R3, cuja regra desse operador é dada por t de x, y, z igual a 2x, 3y e 4z. A matriz desse operador relativa à base canônica vai ser essa matriz aqui. Por quê? Porque se eu aplico t em 1 de 0, 0, eu obtenho 2, 0, 0, que está na primeira coluna. T de 0, 1, 0, resulta 0, 3, 0, que aparece na segunda coluna. E t de 0, 0, 1, resulta em 0, 0, 4, que aparece na terceira coluna. Então, a matriz desse operador específico relativo às bases canônicas, tanto no domínio quanto no contradomínio, é uma matriz diagonal. Uma matriz diagonal ela tem essa propriedade, ela é uma multiplicação em cada uma das entradas. Uma multiplicação por 2 na primeira entrada, por 3 na segunda, por 4 na terceira, que são justamente os elementos da diagonal. Então, se o meu operador é representado por uma matriz diagonal, ele é um operador simples de lidar, digamos assim como a matriz fica mais simples de lidar. Bem, mas a gente já viu exemplos de vários outros operadores que não tinham a matriz canônica como sendo uma matriz diagonal. Mas será que não era possível escolher uma base específica onde a matriz desse operador nessa base ficaria diagonal? Deixa eu explicar um pouquinho melhor o que eu estou perguntando. Imagina que eu tenho um operador linear entre o espaço vetorial V no V. Eu estou perguntando se existe uma base V caligráfico para esse espaço vetorial tal que a matriz do meu operador, considerando essa base específica, tanto no domínio quanto no contradomínio, seja diagonal, seja uma matriz diagonal. Se isso acontecer, observe que eu vou poder escrever a matriz relativa à base canônica ou relativa a uma outra base como semelhante a uma matriz diagonal. Por quê? Eu tenho que a matriz do operador relativo às bases V é uma matriz diagonal. Mas considere agora a matriz P, que é a matriz que muda da base V para a base canônica, por exemplo. Então, a inversa de P vai mudar da canônica para V. Então, essa primeira matriz aqui está mudando a base da canônica para V, estou aplicando o meu operador considerando a base V e estou aplicando a P novamente, que muda da V para a canônica. Ou seja, no final das contas, isso aqui tudo está pegando um elemento que está na base canônica e aplicando a transformação linear e retornando ela na base canônica. Ou seja, está fazendo exatamente o que a matriz da T faz, considerando a base canônica no domínio e no contradomínio, ou uma outra base aqui representada por C. Mas observe que escrever a T dessa forma é o mesmo que dizer que ela é semelhante a uma matriz diagonal, né? Nós vimos no vídeo anterior o que era a definição de uma matriz semelhante. Então, a ideia aqui é que se eu consigo isso, se eu consigo encontrar uma base no qual a representação de T relativa a essa base é uma matriz diagonal, é equivalente a dizer que a matriz de T relativa às bases canônicas, por exemplo, tanto no domínio quanto no contradomínio, é semelhante a uma matriz diagonal. E isso é o que a gente chama de matriz diagonalizável, que é semelhante à matriz diagonal, ou operador diagonalizável, que pode ser escrito numa base onde ele é diagonal. Normalmente, uma matriz quadrada é dita diagonalizável se é semelhante a uma matriz diagonal. Ou seja, se existe uma matriz P invertível e uma matriz D diagonal, tal que A é escrito como P de P-1, que foi a definição de matriz semelhante que nós vimos no vídeo passado. Aqui a definição está focada numa matriz quadrada. A gente pode pensar equivalentemente, então, que um operador vai ser dito diagonalizável se existe uma base no qual a matriz dele escrito relativa a essa base, tanto no domínio quanto no contradomínio é diagonal, ou ainda se a matriz do operador T relativa a uma certa base no domínio e no contradomínio é semelhante a uma matriz diagonal. As duas coisas vão ser válidas. Uma das aplicações, uma das vantagens de se ter matrizes diagonalizáveis é no cálculo de potências de matriz, o que pode ser bastante útil para a resolução de algumas equações diferenciais, por exemplo. Eu quero calcular aqui nesse exemplo a matriz A elevado à potência 15, ou seja, A vezes A vezes A vezes A vezes A 15 vezes, e quero calcular também A elevado a 100. Imagine que fazer isso na mão, multiplicar A vezes A 15 vezes, ou A vezes A vezes A 100 vezes, mesmo para uma matriz 2 por 2 já é bastante trabalhoso. Em problemas do mundo real, as potências podem ser muito maiores e as matrizes de ordem muito maior.
Mas nós sabemos que essa matriz é diagonalizável, ou seja, ela é escrita da forma P vezes D vezes a inversa da P, onde eu conheço quem é a D e conheço quem é a P. O que vai acontecer com as potências dessa matriz? Quando eu fizer A elevado a K para K um natural qualquer, eu vou ter P vezes D vezes P a menos 1 elevado a K, ou seja, é o produto dessa matriz aqui, K vezes. Como a multiplicação de matrizes é associativa, eu vou poder multiplicar essa inversa aqui com essa P. Mas então, P a menos 1 vezes P vai resultar a identidade e D vezes a identidade vai dar a própria D. Então, esse P a menos 1 vezes a P vai sumir. A mesma coisa vai acontecer com esse P a menos 1 com o próximo P. Assim sucessivamente, até o P a menos 1 que aparece antes com esse P. No final das contas, os únicos P a menos 1 e P's que vão aparecer, as únicas matrizes que vão restar, vai ser a primeira, porque não tem ninguém à esquerda para simplificar, e a última, porque não tem ninguém à direita para simplificar. Enquanto a D vai aparecer as K vezes. Então, essa matriz elevada a K vai ser igual a P, D elevado a K, P a menos 1. Então, no fundo, eu troquei por elevar a potência késima a matriz A por elevar a potência késima a matriz D. Mas uma matriz diagonal é muito fácil de calcular a potência késima, porque basta eu calcular a potência késima de cada um dos elementos. Quem nunca viu essa propriedade, eu recomendo que tente provar. É bem simples. Pega uma matriz D diagonal genérica, faz o produto dela por ela mesma e depois faz o produto dela por uma que você já sabe pela potência n-1, k-1, e você consegue provar por indução esse resultado. É bem tranquilo de provar. Então, de fato, é uma vantagem, porque para eu conseguir, por exemplo, A ao quadrado, eu não posso simplesmente elevar os elementos de A ao quadrado. Eu tenho que fazer a multiplicação de A vezes A. Mas a D não, eu posso simplesmente vir aqui e elevar esse número a K, esse número a K. Até aqui, antes dessa igualdade, eu não usei em nenhum momento quem era a D, nem quem era a P. Então, essa conta aqui é válida para a potência de qualquer matriz diagonalizável. Então, para qualquer matriz diagonalizável, eu vou ter essa propriedade de que a potência késima é a matriz P vezes a potência késima da D, que é fácil de calcular, bem mais fácil que a da A, vezes a inversa da P. No nosso caso específico, o que vai acontecer? A minha D é menos 1, 0, 0, 1. O que vai acontecer com a potência késima dela? Vai depender se K é par ou K é ímpar. Se K for ímpar, menos 1 elevado a K vai dar menos 1 e 1 elevado a K vai dar 1. Ou seja, o resultado dessa D elevado a K vai ser a própria D. Mas se o resultado deu a própria D, o que eu estou obtendo aqui é a minha matriz A. Ou seja, nesse caso, quando K é ímpar, A elevado a K é a própria A. E se K for par? Se K for par, menos 1 elevado a K vai dar 1, 1 elevado a K vai dar 1. Então, eu vou obter aqui a matriz identidade. Mais P vezes a identidade vai dar a própria P, e P vezes a inversa de P da identidade. Então, no caso em que K é par, a potência késima da nossa matriz está resultando a própria identidade. Em particular, A elevado a 15A e A elevado a 100 é a própria identidade para esse caso de matriz diagonalizável. Será que a gente consegue fazer isso para qualquer matriz? Será que qualquer matriz quadrada é diagonalizável? Vamos ver o seguinte exemplo. Eu estou com a matriz dada por 0, 1, 0, 0. E eu vou tentar investigar, vou tentar encontrar uma diagonalização para ela. Ou seja, eu vou tentar encontrar uma matriz P invertível e tentar encontrar uma matriz D diagonal, tal que essa igualdade seja válida. Mas observe que se eu multiplicar a direita dos dois lados, eu vou obter A vezes P do lado esquerdo, e aqui eu vou ficar com P vezes D vezes a inversa de P vezes P, só que a inversa de P vezes P vai dar identidade, ou seja, eu vou acabar obtendo do lado esquerdo apenas P vezes D. Agora eu vou atribuir entradas genéricas para P e para D e vou usar quem é minha matriz A. Então, A é 0, 1, 0, 0. Vou chamar as entradas de P de P1, P12, P21, P22. Então, observe que elas apareceram tanto aqui quanto aqui. E aqui está a vantagem de eu ter feito essa multiplicação antes, para não precisar ficar lidando com a inversa da P. Eu lido apenas com a P e com a D. E aqui está aparecendo a minha matriz genérica diagonal, 2 por 2. Ela tem zeros na diagonal secundária. Agora eu vou fazer as contas e vou transformar isso aqui num sistema linear de 4 equações. A primeira equação é o resultado do primeiro elemento dessa multiplicação, ou seja, essa linha com essa coluna resulta 0 vezes P1, 1 vezes P21, que aparece aqui,
essa linha com essa coluna resulta em P11 vezes D1 mais 0 P12, ou seja, esse elemento aqui. Sucessivamente, essa linha com essa coluna vai resultar o P22, linha, coluna, P1, D22 e assim por diante. Agora observe essas duas equações. Da terceira equação, eu tenho que ou o P21 tem que ser 0, ou o D11 tem que ser 0, porque eu estou com um produto desses dois elementos resultando 0. No caso em que o D11 é 0, olhando para a primeira equação, a gente vai obter então que esse lado direito é 0. Mas se o lado direito é 0, P21 é 0. Ou seja, P21 tem que ser 0 de um jeito ou de outro. Ele realmente, para esse sistema ser válido, o P21 vai ter que ser 0. Vamos olhar agora essas outras duas equações. Pela última, eu tenho uma análise parecida. Ou P22 é 0, ou D22 é 0. Mas se D22 for 0, a segunda equação está me dizendo que P22 vai ter que ser alguma coisa vezes 0, ou seja, P22 vai ser 0. De um jeito ou de outro, o P22 é 0. Mas agora observe o seguinte. P21, P22 formam a segunda linha da minha matriz P. Então, a minha matriz P tem uma linha nula. Se ela tem uma linha inteira nula, o determinante dela é 0. Se o determinante é 0, a matriz não é invertível, a matriz é singular. Então, se P é uma matriz singular, ela não satisfaz isso aqui. Ou seja, eu não consigo obter uma matriz P invertível que satisfaça isso. Portanto, essa matriz aqui não é diagonalizável. O operador representado por essa matriz não é diagonalizável. Esse exemplo aqui está mostrando para a gente que nem todas as matrizes, nem todo operador tem a propriedade de poder ser escrito como semelhante a uma matriz diagonal. Bem, vamos tentar fazer uma análise com uma ideia parecida com essa, mas de forma um pouquinho mais geral, para a gente tentar entender qual é a cara de uma matriz diagonalizável, quais são as propriedades de uma matriz diagonalizável. Então, eu estou pegando uma matriz A que pode ser escrita na forma P vezes D vezes a inversa da P. Vou novamente multiplicar a direita por P dos dois lados. Obtenho, então, que A vezes P é igual a P vezes a D. Vamos olhar para essa conta. Eu estou aqui com a matriz A, escrita de forma genérica. Estou aqui com a matriz P, escrita de forma genérica. P de novo e a minha matriz diagonal. Mas observe o seguinte. Do lado esquerdo, eu posso reescrever essa multiplicação como sendo a matriz A toda vezes a primeira coluna da P vai resultar a primeira coluna do resultante dessa multiplicação toda. A matriz A vezes a segunda coluna resulta a segunda coluna do resultado. E assim por diante. Para quem está em dúvida de por que isso é válido, olha aqui rapidinho. Como que eu obtenho a primeira coluna da matriz resultante? O primeiro elemento, o elemento de posição 1, 1, vai ser dado por a primeira linha da primeira matriz vezes a primeira coluna da primeira matriz, né? Multiplicar elemento, elemento e somar tudo. O elemento 2, 1 do resultado dessa multiplicação vai ser a segunda linha dessa matriz com a primeira coluna. O terceiro elemento, a terceira linha com a primeira coluna e assim por diante. Então, a primeira coluna dessa matriz resultante aqui realmente é essa matriz toda A vezes a primeira coluna. Fazendo as contas, vocês percebem que isso vale para as demais colunas também. Por outro lado, a multiplicação dessa matriz P aqui por uma matriz diagonal, e daí aqui eu estou usando fortemente o fato da matriz ser diagonal, eu vou obter que o resultado vai ser o primeiro elemento da diagonal vezes a primeira coluna. Vamos olhar por que isso vai ser realmente a primeira coluna da resultante. Quando eu fizer essa linha por essa coluna, exceto o primeiro elemento, o resto vai ser multiplicado por zeros. Então, o primeiro elemento, o elemento da linha 1, coluna 1, do resultado todo, vai ser P11 vezes D11. Quem que vai ser o elemento da segunda linha e primeira coluna? Vai ser a segunda linha da matriz P multiplicada pela primeira coluna da D. Então, vai ficar P21 vezes D11 e o resto tudo vai ser multiplicado por zero. Assim sucessivamente, até o último elemento vai ser Pn1 vezes D11 e o resto multiplicado por zero. Ou seja, a primeira coluna acaba sendo essa primeira coluna da P multiplicada por D11. E assim sucessivamente. Por que a gente escreveu isso dessa forma? Observe o seguinte. Agora eu posso comparar essas duas matrizes. Em vez de comparar elemento a elemento, eu vou comparar coluna a coluna. A primeira coluna daqui vai ter que ser igual à primeira coluna daqui. A segunda coluna daqui igual à segunda coluna daqui e assim sucessivamente. Então, o que eu obtenho é que A
multiplicado pela iésima coluna da P tem que ser a mesma coisa que o iésimo elemento da diagonal vezes a iésima coluna da P para todo o índice I, de 1 até N. Mas observe o seguinte, eu posso olhar a iésima coluna como um vetor, como uma matriz coluna. Então, o que eu estou dizendo aqui é que A vezes um certo vetor está dando um número vezes esse vetor. O que eu estou dizendo aqui é que essa coluna tem que ser um alto vetor de A associado ao alto valor de II. Mas espera aí, para ser alto vetor não pode ser nulo. Como que eu vou ter certeza que uma coluna não é nula? Pelo fato da P ser invertível. Se a P é invertível, ela não pode ter nenhuma coluna inteiramente nula. Se ela não tem uma coluna nula, então, de fato, o PI não pode ser um elemento nulo, não pode ser um vetor nulo. Então, de fato, ele é um alto vetor da A associado ao alto valor de II. E essa é justamente a ideia de diagonalização. Diagonalização de matrizes está extremamente associado com a existência de autovalores e autovetores. Mas observe o seguinte, para conseguir construir essa P e fazer essa conta no sentido contrário e garantir que A seja diagonalizável, eu preciso colocar nas colunas de P autovetores, associados aos autovalores que eu vou colocar na diagonal da D. Mas observe que a P precisa ser inversível. Para ela ser inversível, não basta eu garantir que as colunas não sejam nulas. A gente tem exemplos de matrizes que nenhuma coluna é nula e mesmo assim elas não são inversíveis. O que eu preciso garantir para ela ser inversível é que o determinante dela seja diferente de zero, ou seja, que as colunas sejam linearmente independentes. Então, o que eu preciso garantir para que minha matriz A seja diagonalizável é que eu consiga N autovetores linearmente independentes. Se eu consigo N autovetores LIs, eu coloco esses N autovetores nas colunas da P, os autovalores respectivos na diagonal, e eu vou conseguir fazer a conta nesse sentido e obter a minha diagonalização, obter a diagonalização da matriz A. Isso que a gente acabou de fazer aqui, na verdade, é a demonstração do primeiro resultado que a gente vai apresentar nesse teorema aqui. Uma matriz A de ordem n por n é diagonalizável se e somente se possui n autovetores linearmente independentes. Vamos olhar mais alguns resultados bem importantes no estudo de matrizes diagonalizáveis. O segundo resultado diz que autovetores da matriz A associados a autovalores distintos são linearmente independentes. Ou seja, se A tem dois autovalores distintos, 3 e 7, os autovetores associados ao 3 e os autovetores associados ao 7 automaticamente são linearmente independentes. Por que isso é verdade? Pega dois autovalores distintos, lambda1 e lambda2, e pega dois autovetores, v1 associado a lambda1 e v2 associado a lambda2. Vou fazer a combinação linear deles resultando no nulo. Por que eu estou fazendo essa combinação linear? Porque é um jeito de nós verificarmos se v1 e v2 são linearmente independentes. Eu preciso garantir que α1 e α2 obrigatoriamente são zeros nessa equação aqui, para garantir que esses vetores são LI. Eu vou multiplicar toda essa equação vetorial por A menos lambda1 vezes a identidade. Essa identidade está aparecendo aqui para que essa conta faça sentido, né? Senão eu não posso subtrair de uma matriz um número. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou poder fazer a distributiva, vai ficar A vezes esse primeiro termo, que vai dar α1, A vezes V1, já estou colocando o escalar para fora da multiplicação, A vezes α2, V2, vou colocar o α2 para fora, fica α2, AV2, menos lambda1, α1, V1, troquei a ordem aqui dos escalares já, ficou menos α1, lambda1, V1, e menos lambda1, α2, V2, que vai ficar menos α2, lambda1, V2, também trocando a ordem dos escalares. Mais A vezes V1, eu sei que é lambda1, V1. Por quê? Porque V1 é autovetor de A associado a lambda1. Então, α1, AV1 menos α1, lambda1, V1 vai resultar o vetor nulo, então eles somem da minha equação. Eu vou ficar com α2, A vezes V2, mais A vezes V2 é lambda2, V2, subtraído de α2 menos α2, lambda1, V2, que aparece aqui. Vou colocar α2, V2 em evidência, então eu fiquei com lambda2 menos α1 vezes α2, V2. Mas observe o seguinte,
Lambda 2 menos lambda 1 é diferente de zero, uma vez que eles são autovalores distintos. V2 não é um vetor nulo, porque ele é um autovetor. Então, a única possibilidade dessa equação aqui estar resultando nulo é que o α2 seja zero, ou seja, o meu escalar α2 é zero. Agora eu venho e replico essa mesma conta fazendo A menos lambda 2 identidade vezes essa expressão toda. A conta vai ser exatamente a mesma, onde eu vou obter que o escalar α2 tem que ser zero. Com isso, eu provo que a única solução para essa equação vetorial é quando α1 e α2 são zero, ou seja, V1 e V2 são vetores linearmente independentes. Vamos olhar agora para a terceira propriedade da proposição. Se a matriz A possui n autovalores distintos, então A é diagonalizável. Por que isso é verdade? Bem, se A possui n autovalores distintos, e a proposição 2 me garante que autovetores associados a autovalores distintos são Li, então eu consigo n autovetores Li. Mas se eu tenho n autovetores Li, a proposição 1 me garante que A é diagonalizável. Isso é bastante prático, porque então quando eu calculo os autovetores e autovalores da minha matriz e obtenho que ela tem tantos autovalores distintos quanto o tamanho da matriz, a ordem da matriz, eu consigo automaticamente saber que ela é diagonalizável. Mas observe que eu não estou dizendo que se isso não acontece, ela não é diagonalizável. O que o resultado está garantindo é que se eu tenho n distintos, n autovalores distintos, ela é diagonalizável. Mas pode ser que ela seja diagonalizável mesmo sem isso acontecer. A proposição 4, ela segue a mesma ideia da proposição 2, mas ela é um pouco mais geral. Ela diz que se eu pego K bases para cada um dos autoespaços associados aos altos valores, lambda 1, lambda 2, lambda K, né, autovalores distintos, então a união dessas bases continua sendo um conjunto Li. O que eu estou dizendo aqui? Eu vou e calculo os autovalores da minha matriz. Tenho lá K autovalores distintos. Para cada um desses autovalores distintos, eu calculo os autoespaços. Eu acho uma base para os autoespaços. Eu estou garantindo que os vetores de cada autoespaço associado a altos valores distintos vão ser Li. Mas como os autovalores da base são Li entre si, eu posso juntar todos esses conjuntos e continuo tendo um conjuntão que é linearmente independente. E a quinta proposição diz que a matriz é diagonalizável se e somente se, então é ida e volta, a soma das dimensões de seus autoespaços é igual a n. Mas por que essa proposição vai ser válida? Ela decorre dos itens 1 e 4. Observe o seguinte, se a matriz A é diagonalizável, o item 1 me garante que ela possui n autovetores Lis. Então, eu posso pegar esses n autovetores Lis e usar eles para formar base para cada um dos autoespaços. Eu vou pegar cada autovetor e colocar na base do autoespaço associado ao autovalor ao qual o autovetor era associado. Ou seja, se eu tinha n autovetores e conseguir colocar eles nas bases dos autoespaços, eu tenho que a soma das dimensões dos autoespaços teria que ser, bem, menor ou igual que n, mas como no máximo é n, vai ser de fato n. Por outro lado, a volta dessa proposição, se eu tenho que a soma das dimensões de seus autoespaços é n, eu posso pegar uma base para cada um dos autoespaços, fazer um conjunto formado pela união de todas essas bases. O item 4 me garante que essa união, que a união dessas bases ainda vai ser um conjunto Li, e vai ser um conjunto Li com n elementos, uma vez que a soma das dimensões dos autoespaços era n. Mas se eu consigo um conjunto com n elementos linearmente independentes e que são autovetores, o item 1, a volta do item 1, me garante que a matriz A é diagonalizável. Vamos ver um exemplo aqui. Eu estou com um operador de R3 em R3 que é dado através dessa matriz. Quem que são os autovalores dessa matriz? Como essa matriz é triangular, eu sei que os autovalores são os elementos da diagonal. 1, menos 1 e 7. Uma vez que esses autovalores são distintos, eu já sei que essa matriz é diagonalizável. Vamos ver quem que vai ser a diagonalização dela. Ou seja, vamos encontrar quem que é matriz D, quem que é matriz P. Associado ao autovalor 1, eu encontro o autovetor 1, 1, 1. Aqui eu estou exibindo diretamente, mas tem que fazer a conta para obter isso, ok? Associado ao autovalor menos 1, eu obtenho o autovetor 0, 1, 1. E associado ao autovalor 7, eu obtenho o autovetor 0, 0, 1. Então, eu venho e coloco na matriz D os autovalores na diagonal, 1, menos 1
e 7, e na matriz P, os respectivos autovetores, ok? E isso é bem importante, porque senão não vai ser válido aquela conta que a gente fez de A vezes P vezes igual a P vezes a D, que aparecia A vezes PI igual a DI e PI. Se eu não colocar na mesma ordem, isso não acontece, ok? Então, associado ao autovalor 1, eu tenho que pôr, então, na primeira coluna, o autovetor associado a ele, 1, 1, 1. Como eu coloquei no segundo elemento da diagonal o menos 1, na segunda coluna da P, aparece o autovetor associado a esse autovalor, o 0, 1, 1. E na terceira coluna, associado ao autovalor 7, eu coloco o autovetor associado ao 7. Então, se eu fizer a conta dessa matriz P vezes essa matriz D vezes a inversa dessa P, eu obtenho a matriz A. Por esse vídeo era isso que a gente queria passar para vocês. Até o próximo vídeo.